Rádio Jornal. Entrevista. Nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista tributário João Varela, porque não sei se vocês sabem, vocês que acompanham aqui a Rádio Jornal, mas o imposto de renda para pessoas com doenças crônicas ou graves, ele tem algumas diferenças. Inclusive, a isenção é garantida por lei. Vamos saber um pouco mais a respeito com o doutor João Varela. Seja bem-vindo aqui à Rádio Jornal. Muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar por aqui. Perfeito. Quer dizer que há isenção para pessoas que têm alguma doença crônica ou alguma doença grave? Como é que funciona isso, doutor João? Exatamente. É concedida a isenção de imposto de renda àquelas pessoas que são portadores, que são acometidas, né, de doenças crônicas, como moléstia profissional, moléstia decorrente de acidente de trabalho, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, entre outras doenças. Mas essa isenção, ela só é concedida aos benefícios previdenciários ou dos militares da reserva remunerada. Ou seja, só vai ser concedida essa isenção às aposentadorias, às pensões, benefícios por incapacidade, temporário permanente no antigo auxílio-doença e antiga aposentadoria por invalidez. Essa isenção é concedida somente a esses benefícios. Se aquele segurado recebe outra renda, por exemplo, tem um aluguel, tem uma empresa e recebe algum valor, ele é empregado de alguma empresa, por exemplo, ainda, esse rendimento vai ser tributado. O que vai ser isento aqui são apenas os rendimentos decorrentes de aposentadorias, pensões e da reforma dos militares da reserva remunerada, somente aos benefícios previdenciários. Ou seja, qualquer outro tipo de ganho, seja um ganho com outro trabalho ou ganho a partir de algum bem que ele possua e o LOC, faça locação, faça aluguel, enfim, qualquer outro ganho, qualquer outro dinheiro que entre, que não seja de aposentadoria ou algum benefício, ele acaba sendo taxado no imposto de renda. É isso. Exatamente. A única coisa que vai ser isento aí são os benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios decorrentes da reserva remunerada dos militares. Essa isenção ela já vem estabelecida no próprio benefício, já vem lá, o INSS já compreende e não faz a cobrança, ou o beneficiário tem que fazer algum tipo de envio de documentação ou alguma solicitação, algum pedido ao INSS? Como funciona? O INSS ele não vai conceder e nenhum outro órgão, por exemplo, que remunere, por exemplo, Recifprev, por exemplo, aqui de Recife, Sim. Não vai conceder se você não requerer. Você precisa dar a ciência ao órgão, à fonte pagadora. Por exemplo, se você recebe um benefício do INSS, você recebe uma aposentadoria do INSS, você precisa dar ciência ao INSS. Se você é militar, recebe algum benefício da reserva remunerada e é portador de alguma dessas doenças, você precisa dar a ciência ao comando a que você está vinculado. Se você é aposentado de algum regime próprio, de alguma prefeitura, do estado de Pernambuco ou até de outro estado, você precisa dar ciência àquele órgão. E aí, por exemplo, você precisa fazer no INSS o requerimento de isenção de imposto de renda. A INSS lhe concede, desde que você apresente laudo médico com aquele diagnóstico. Isso demora, doutor João? O prazo é demorado ou é uma concessão rápida de se obter? O prazo da lei do processo administrativo para qualquer processo, ele no INSS ou fora do INSS, é de 45 dias, certo? Então, você faz o requerimento, o INSS ou qualquer outro órgão tem 45 dias para te dar alguma posição. Se ele vai abrir alguma exigência, se vai requerer algum documento complementar, se vai marcar uma perícia, ou se vai conceder ou negar aquele benefício, aquela isenção ali do imposto de renda. Vamos pensar o seguinte, vou tentar lançar um caso prático para o senhor, para a gente tentar entender como seria isso nesse momento agora. Nós estamos na reta final da entrega das declarações do imposto de renda. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse direito, mas eu não fui a uma dessas instituições, ou previdência privada, enfim, eu não fui a uma dessas instituições, ou previdência de algum grupo, ou INSS, tanto faz, não fui, não comuniquei, não informei que eu teria o direito a essa isenção. Mas eu já tenho que entregar a minha declaração. Eu posso entrar com algum pedido de restituição posterior junto à Receita Federal, ou isso só vale a partir do momento em que eu fizer justamente essa comunicação ao instituto ao qual sou atrelado?
Não tem nenhum empecilho. Se você não conseguir fazer o requerimento e ele não for deferido antes de você entregar a declaração agora, no dia 31 de maio, não importa. Você pode fazer o requerimento depois e pedir a restituição do imposto de renda pago dos últimos 5 anos. Isso aí não é problema. Inclusive, só para esclarecer, a doença não precisa ser anterior à concessão do benefício. Pode ser a qualquer momento. Você pode ter tido benefício em 2015 e requerer a isenção agora, em 2024, como também você pode ter essa doença desde 2000, desde que você nasceu e só descobriu agora na entrevista e requerer só a partir de agora, por exemplo, a isenção. E ainda assim, os órgãos serão obrigados a devolver, né? A União Federal vai ser obrigada a devolver os valores dos últimos 5 anos que você pagou indevidamente. Uma dúvida aí em relação aos laudos que o senhor estava falando. No caso, o beneficiário tem que fazer o pedido à instituição e a instituição é quem encaminha para esses laudos, ou eu já posso enviar os laudos? De repente eu já tenho meu laudo, já sou laudado por o profissional da área, o médico que me acompanha, a pessoa que está comigo, eu já possuo essa documentação. Eu posso levar a minha documentação ou eu preciso do agendamento de alguma perícia por parte do Instituto Pagador? Então, você precisa levar o laudo inicialmente. Você precisa ir nessa instituição, no INSS, na órgão que ele paga, já com o laudo em mão. E aí, dependendo do que acontecer, pode ser marcada a perícia ou não. Por exemplo, se o INSS ali se convencer que você tem aquela doença, que toda aquela documentação já é suficiente, não vai ser marcada a perícia, não. Vai ser deferido lá, vai ser concedida aquela isenção do imposto de renda ali automaticamente, independentemente de perícia. Isso também pode acontecer em qualquer outro órgão que você receba o seu benefício previdenciário. Agora, se por um acaso entender que há necessidade de perícia, independentemente de você ter levado aquele laudo ou não, você vai precisar submeter para ter direito à isenção do imposto de renda. Perfeito. A gente sempre sabe que tem coisas que são muito divulgadas, né, que as pessoas têm conhecimento fácil no país. Mas talvez essa seja uma daquelas condições que algumas pessoas talvez não saibam disso, né, e acabam pagando o imposto de renda, já que a instituição não tem a obrigação de isentar sem que eu provoque. Então talvez muitas pessoas acabem pagando, né, sem saber que tem o direito à isenção. Com certeza, posso até te dar um exemplo aqui bem prático. Cardiopatia grave, a cardiopatia, ela é um fator, né, uma fonte geradora ali, né, ela gera a isenção do imposto de renda. E quantos cardiopatas nós temos que não pedem isenção do imposto de renda? É muito fácil você ter uma cardiopatia. Quase todo mundo hoje em dia, na verdade, toma um remedinho para controlar a pressão, né? Uhum. Então você tem aquela cardiopatia ali e não pede, né? Você tem aquele problema de coração e não pede. Falei cardiopatia, mas simplificando, você tem um problema de coração, você tem pressão alta, você é um cardiopata grave e não pede isenção, tá ali pagando imposto indevidamente. Você poderia ter tá com aquele dinheirinho ali a mais para comprar medicação, para ir para um médico, por exemplo. Eu vi aqui na lista que tem a questão do acidente de trabalho. Eu lembro que as pessoas podem estar trabalhando mesmo estando aposentadas. Existe aí essa possibilidade, não há nada de ilegal nisso. Mas nessa questão, por exemplo, do acidente de trabalho, poderia ser para algo apenas para algo permanente ou para algo temporário? De repente eu estou trabalhando, já sou aposentado, tenho minha aposentadoria, tenho meu ganho extra, mas estou me referindo aqui à aposentadoria, e de repente eu, sei lá, quebrei o pé, né? Quebrei o pé, vou passar um período lá ausente do trabalho, não sei quanto tempo, mas vou passar um período ausente. É possível pedir uma proporcionalidade nisso, doutor? Então, vamos lá. Ele já era aposentado, sofreu um acidente de trabalho depois da aposentadoria. Ele vai poder pedir sim a isenção do imposto de renda se ele ficar incapaz para o trabalho, né? Se ele começar a ter uma doença grave ali em razão daquele acidente de trabalho. Então, não importa se aquele fato gerador, né, que gerou a isenção de imposto de renda é anterior ou posterior à aposentadoria. Ele vai sim poder pedir isenção. Por exemplo, ele não era acidentado, ele não tinha nenhuma deficiência, nenhuma doença grave decorrente do acidente de trabalho, mas ele se aposentou em 2019. Quando foi no início de 2024, ele sofreu um acidente, quebrou o braço, ficou com limitação de movimento. Ele vai poder sim pedir isenção de imposto de renda daquela aposentadoria que foi concedida lá em 2019 e vai ser concedido não a partir de 2019, mas sim a partir do dia que ele sofreu o acidente. A Perfeito, isenção. E vai ser devolvido, se foi descontado. perfeito. É necessário buscar um advogado para tal ou a pessoa, o próprio beneficiário pode ir em busca desse direito? O que é que o senhor aconselha? Então, você pode fazer o requerimento sozinho, independentemente de orientação jurídica, mas é importante o advogado para cobrar, muitas vezes, essas parcelas que a União não vai pagar administrativamente, por exemplo, os últimos 5 anos.
Você vai requerer hoje, por exemplo, ela vai conceder a partir de hoje, mas o que passou ela não vai te devolver de jeito nenhum se você não procurar orientação. Isso é claro, Entendi. isso não acontece. Se você chegou com a documentação lá, ok, eles vão dar a isenção, a partir de agora tá tudo bem. Mas o para trás, o que ficou para trás, é necessário uma orientação jurídica para se conseguir obter o pagamento. Exatamente. Além disso, por exemplo, às vezes o segurado, às vezes o beneficiário ali, ele junta só um requerimento, só junta um laudo médico, mas tinha todos os outros exames que não juntou e ele poderia ter conseguido o benefício e, na verdade, a instituição nega, porque ele já juntou aquele laudo ali, às vezes o médico bota um CID, né, bota um código que é inferior ao que ele realmente tem, e analisando a documentação, ele tem uma doença muito mais grave, e aí consegue a isenção. Isso é que faz a diferença, na verdade, na orientação. Perfeito. Quero agradecer a participação do senhor aqui na Supermanhã da Rádio Jornal mais uma vez. Doutor João Varela, muito obrigado pela participação conosco. Obrigado, meu amigo. Obrigado, ouvintes da Rádio Jornal. Sempre um prazer estar por aqui. Conversamos com o advogado trabalhista tributário João Varela aqui na Supermanhã da Rádio Jornal Caruaru e Garanhuns.